gira lá para... Bom, primeiro, sobre futebol. Futebol é diferente das outras corporações. Eu discordo disso do que você falou, Fábio. Ah, Kaká foi o melhor do mundo, que é bonitinho. Futebol gosta de bad boys. Sempre bad boys, sempre faz sucesso, né? O Balotelli é um exemplo deles. O Balotelli não é nem de longe um dos melhores atacantes do mundo. Se bobear, não faria sucesso nem aqui no Brasil, como atacante, tipo, que é ruim. Tá no nível do Max, pra mim. É nível ruim, mas faz sucesso porque é o ataque, porque é o jogador bad boy. O futebol, diferente das outras corporações, ela tem esse lado de eu querer ser representado ali também, dentro de campo. O Balotelli é um exemplo, o Tevez é um exemplo diferente, não de bad boy, mas um exemplo de um cara que entra dentro de campo e morre. Romário, Edmundo. Tô falando de jogador agora. Você tem? Tô falando agora, Tevez. Porque, tipo, é ídolo. O Tevez conseguiu ser ídolo. Ô, Anjo, eu gostei dessas observações de organização e decoração, porque a gente conversa em outra ocasião sobre isso. Tá? Tchau, tchau, O Tevez gente. conseguiu ser ídolo no Boca, no Corinthians, na Inglaterra e na Itália, onde ele jogou. Eu queria fazer só uma... E ele é um jogador que não é, nem de perto, um bolzinho. A cara dele é toda deformada, ele não consegue nem falar espanhol, que dirá o português quando veio para cá. Imagina o inglês dele que deveria ser lá. Hã? Tem o Ribéry também. Então, tipo, Que é muçulmano, né? que é muçulmano. Então o futebol não é uma corporação tão bonitinha que vende... Não, mas não é essa ideia que a gente está colocando. Não, você entendeu? Não. O futebol ele consegue fazer exatamente o contrário. Ele consegue unir as duas coisas. Tá? Você tem toda a razão. Vou para épocas mais antigas. Aceita quando o cara é bom. Nós tínhamos o Pelé, tá? Que era o exemplo típico de eu não quero incômodo. Tá? Eu sei o que... O Pelé é o Roberto Carlos dentro do futebol. Eu sei onde eu quero chegar e eu quero chegar a esse ponto, portanto, não dou declaração comprometedora, não me meto se alguém perguntar se eu gosto de formiga ou não, entendeu? Pronto, ele sempre se pontou. Roberto Carlos é a mesma coisa. Porém, lá atrás, nós temos Ademir, o de Pernambuco, O Garrincha também. nós temos o Garrincha, nós temos, vou te dar um exemplo, Afonsinho, que foi dos jogadores brasileiros o mais politizado, numa época em que ser politizado era problemático. Deixou para a Copa de 70. Entendeu? Ele seria titular. Jogava muito Afonsinho. Era bom que vocês que gostam de futebol procurassem, inclusive vídeos do cara. Então, mas o futebol ele consegue unir essas duas coisas. Agora, o futebol é cruel. Como todo esporte, aliás, como a vida, que a gente tem mania de olhar tudo muito ludicamente. Você só é aceito se você for bom. Eu brinco muito dizendo o seguinte: o sonho da maioria das pessoas era ser o Dr. House. Meu sonho era ser o Dr. House. Mas eu precisaria ser tão bom quanto ele. Entendeu? Quando alguém me pergunta o que você faria se você ganhasse 50 milhões de reais, a minha resposta é: eu seria insuportável. Mas mesmo assim ainda teriam milhões de pessoas que gostariam de mim. Porque quando você está numa posição de destaque e é bom no que você faz, até o insuportável passa a ser agradável. Entendeu? Senão ninguém paparicaria presidente, reitor, chefe do departamento. Entendeu? Pois pega o sabor, chefe do departamento. Eu queria fazer um comentário Claro. só sobre... Não sei se você terminou. Já? Depois eu retorno para tentar Não tem dizer. nenhum problema assim que às vezes eu me empolgo. Vai, mete com você. Bom, o Fernando faz uma análise de um especialista no futebol. A minha análise é uma análise dele da sociologia que vem só colaborar. Eu acho que o futebol ele produz um sistema de celebridades. Né? Isso, o atleta é a celebridade, não só o futebol. Eu sempre se lembrar que um dos esportes mais conhecidos pela sua violência era o hockey, né? O hockey soldadinho, né? E esportes mais elitistas, que são o hipismo, né? Enfim, o golfe. Esses esportes, aparentemente, a violência não está ali, não está presente. Mas é uma aparência. A violência é da condição, como diz alguns autores na sociologia, como Michel Maffezoli e outros, desse viver intensamente um presente junto. Eles chamam de um presente orgiástico. A tendência da violência na clausura, nesse espaço em que para 40 mil se torna pequeno,
não é? Diferente do teatro, etc., diferente de outras, como balé. Balé, se você entender que a dança, algumas são também vistas como esporte, aparentemente não há violência alguma. Mas para essas análises na sociologia, a violência vai se tornar parte de um ritual orgiástico de vivenciar o presente intensamente e junto. Então, por exemplo, é muito comum nós encontrarmos nas torcidas organizadas um sujeito, eu vejo algumas imagens aí dos anos 50, o Maracanã fez 65 anos, agora não foi isso? Teve uma reportagem, as pessoas de terno, de gravata, aparentemente muito comportadas, né? Ao ver um jogo de futebol. Talvez aquele comportamento seja uma mera enganação, e a gente não tem a clareza do grau, do tipo de violência que ocorria naquela circunstância histórica. Não era física, era verbal. Isso, exatamente. A violência está presente. Aí veja, nessa análise da sociologia, a violência não é obra de uma torcida organizada do futebol. A violência não está, a violência se intensifica quando ela é organizada, quando ela passa a ter um carisma e ela passa a ser estigmatizada. A sua fala é de que está estigmatizando o atleta. Não é bem assim. O que a gente pode entender? Se a violência pode vir a ser parte de um ritual no esporte, é porque o torcedor, o dirigente, o pobre do técnico, sem dúvida, o pobre do juiz, ingressa, não de forma intencional, ou é levado pelo intencional que quer vivenciar parte desse ritual através da violência. Então é muito comum fora do estádio, dentro do estádio, etc. Né? Isso é muito comum. Isso é muito comum porque essa necessidade de vivenciar o presente junto traz a ideia da frustração do presente. Quando o presente frustra e você consegue vivenciá-lo de forma traumática, há uma tendência a você revoltar-se coletivamente. Então, assim, isso não está só na violência no campo, está na violência policial, na violência médica, na violência doméstica. Né? Então, esse traço não é uma característica do futebol. Da mesma forma com uma festa, uma comemoração. Onde é que está mais a violência? Durante a torcida, durante o ato do ritual do futebol, ou posterior à vitória, né? Na boate, que ela se droga, vai comer menino, aquela putaria geral. Né? Então, assim, em que medida isso é? Agora, o que o futebol passou a revelar, por ser um esporte de massa, uma imensa grandiosidade, é essa coisa que aparentemente a violência se tornou algo do próprio ritual, que é da condição humana, a violência da condição humana. Ela se inseriu no aí, espetáculo. Isso inseriu no espetáculo. E assim, você veja como a sua interpretação é bem interessante, é uma interpretação sociológica. A violência no estádio tem uma profunda relação com a constituição do indivíduo em sua nacionalidade, não há dúvida. Né? Se você pegar, por exemplo, talvez no futebol norte-americano, não há dúvida que ali há torcidas organizadas que vêm de gangues urbanas, né? Vêm de gangues de rua, gangues de narcotraficantes, etc. Então não há algo, né? Porque o futebol vive do bad boy, não. O MMA também, MMA, né? Que no começo era estigmatizado, porque dizia assim, a grande mídia não vai comprar isso, mas por isso, porque isso é uma chacina. Isso é sangue jogado na tela. E lota todas as pequenas e médias cidades hoje, essa coisa chamada de esporte. E aparentemente não é violência. E eu diria, não é violência. E é um esporte. Faz questão de, ao final, se abraçar do jogador. Isso. Você é muito jovem ainda, você não tem nem 30 anos, mas eu desde de garotinho que eu sempre gostei muito de futebol. E aí vamos pegar esses dois exemplos para a gente pensar o que eu falei e o que você falou, para a gente tentar pensar isso, né? Você falou do Balotelli. Eu te levo outro cara que esse aqui gostou muito de assistir. Serginho Chulapa. Era um perna de pau, era um porra louca, era um cara, fazia gol. Agressivo. Agora agressivo. O que eu estou falando de agressividade, nessas besteirinhas de Balotelli que faz gol, sai sério, não comemora, né, que ele pega na empurrão no cara. O Serginho Chulapa, ele diz várias vezes, vocês podem pegar vídeos, meninos que gostam aí, né? Eu até fazer um trabalho sobre TCC, História do Esporte, do futebol, sei lá. Fernando Oriente, eu vou para a banca, ele também, está na banca formada, né? Quer cuidar o dentro da banca formada. O que acontece? Você pega vários jogos. O Serginho Chulapa diz: a minha Copa do Mundo, eu que era o centroavante titular da Copa de 82, que vocês não lembram disso, mas nós temos aqui sim. A seleção de 82, de Zico, Falcão, Cerejo, Júnior, a gente sabe decorar, do número 1 ao número 11, né? O Serginho Chulapa dizia: eu era para ter ido para a Copa de 78, porque na Copa de 78 foi pau, foi porrada. Né? Por quê? Eu estou falando desse tipo de cara. Eu não estou falando desse cara asséptico, higienizado, como o Balotelli, que vem o cara e dá uma porrada nele por trás e pega lá um empurrão, aí fica olhando pro cara.
bonitinho. Serginho Chulapa, primeiro ele era Black Power, ele tinha o cabelo bem aqui. Né? Você deve lembrar muito bem, melhor do que eu, que na Copa de 78 a pancadaria que foi o jogo Brasil e Argentina, naquele grupo. Né? Você deve lembrar que ele não foi para a Copa de 78, porque em 77, no Campeonato Paulista, ele deu um pau no juiz, no bandeirinha. E chutou, Leão machucado, caído, ele veio. Ele chutou o Leão. Aí depois Caiu. Alguém veio o bandeirinha. Não é, eu estou falando esse tipo de não jogador. é uma cena rápida, não. O Leão está caído, ele dá uns 10, 20 passos em direção ao Leão, bem devagar, Isso. e chega perto do Leão e chuta a cara do Leão no chão. É esse tipo de jogador que eu estou falando. Então, quando eu te digo, o Kaká, aquele menino bonitinho, do sorriso bonito, formação cultural, formação escolástica, os valores da família, Deus, Padre, Família. Pega lá atrás da sociedade brasileira, Deus, Padre e Família. Olha isso daí. Classe média, Morumbi. Né? Eu estou falando nesse cara. E esse aí é o conjunto para ser o melhor do mundo. O Messi tem um tipo de comportamento. Veja o Neymar. O Neymar vai jogar no Ceará, no Campeonato Brasileiro. Já foi agressivo, Neymar. Claro, mas aí é a mídia training. Mas é a mídia training, você pode falar isso. Neymar vai jogar em Fortaleza contra o time do Ceará. Ceará quase para cair para a segunda divisão. E vai brigar com os jogadores do interior do Ceará, cara de Itapipoca. Porra, Neymar. Neymar gosta muito da entrevista. Se liga, maluco. Se liga, maluco. Você tem que ser o negócio é a Europa, cara. O Neymar tem Você outro lance o Neymar, sensacional. Ele disse que nunca sofreu preconceito porque ele não era preto. Exatamente. Então, Quase que eu disse. Sueco aonde? Finlandês. Norueguês esse rapaz e eu não sabia. Então, é esse tipo de cara, e isso daí ajuda o cara a ser o melhor do mundo. Né? Por exemplo, o Messi tem um tipo de comportamento. O Messi é moldado desde os 13 anos de idade, quando foi Mas pra agora, Catalunha. porra, loucou e fez uma tatuagem. Fez uma tatuagem, né? Mas agora já está com quase 30 anos, já viu que não vai ser campeão do mundo, ele sabe disso, ele já foi 5 vezes que não vai ser campeão do mundo, sabemos disso, né? Com 31 anos de idade ele já vai chegar um pouco. Agora eu tenho uma pergunta para o Fernando. Enfim, então só para fechar minha fala, é isso que ele está falando, é isso que eu particularmente vejo. Né? E como o futebol é uma corporação, você tem as corporações, né, os times de futebol, né? Você veja, hoje onde sai de casa, eu botei no ESPN, aquele Arturo Vidal, do Chile, né? Estavam se cogitando que ele ia sair da Copa América porque ele hoje foi indiciado pelo acidente de trânsito que ele cometeu embriagado. Né? Aí o cara da ESPN colocou lá e disse assim, é como você pegar o Neymar no ano passado, terminou o jogo aí e tal, o Neymar tomou os goró, e aí do ano anterior o cara é indiciado e vai tirar o Neymar da Copa? E vai tirar o Vidal, que é o melhor jogador do Chile, que é o cara que ama jogar. Vai tirar esse jogador da seleção chilena? O Sampaoli disse, não, continua, óbvio. Agora, claro, quando terminar a Copa América, esse cara vai ser uma sanção. Ou ele tem que ser muito bom para jogar. Agora, acidente de trânsito de carro, qualquer um comete. Falar só para aquela... Deixa eu falar o que você fala. Ou você quer? Não, fala você primeiro. Não, eu só queria fazer uma pergunta aí, achismo. Você disse que vai mudar a FIFA. Você acha que vai mudar até mudança? Ela vai mudar no jeito dela administrar o futebol, ela vai mudar o futebol, ela vai finalmente aceitar medidas que diminuiriam esse tipo de coisa que a gente sabe que acontece, que pô, é um saco você ver seu time jogar e ser roubado mesmo, na cara dura, que é por tecnologia. Você acha que chega a essa mudança de tentar acabar com isso? Porque a tecnologia na FIFA, para mim, ela só não aceita por causa disso. É um jeito da gente manipular o futebol. Ganhar quem a gente quer que ganhe e perder quem a gente quer que perca. É a única explicação para a tecnologia não estar ali. Eu não tenho muita convivência com você. Como é teu nome? Renato. Eu gosto de você, sabia? Segunda vez que a gente se vê, eu gosto de você. Acho que você tem umas posições um pouco de infante. Eu gosto dessa coisa de infante. Né? Deixa eu te colocar o seguinte. O que a FIFA vai mudar não tem nada a ver com melhorar ou piorar o futebol. Tem a ver com a sobrevivência dela. Ela vai se adaptar com novas regras e novos conceitos para se manter aonde está. Bom, sobre a questão de tecnologia, eu tenho minhas dúvidas sobre a questão de tecnologia. Vou dizer por quê. O que torna o futebol fascinante? É a discussão da segunda-feira. É exatamente
a expressão que você usou como torcedor agora, lembrando alguma derrota terrível do seu time, em que você achou que o juiz interferiu, nós somos roubados na cara dura. Roubado na cara dura. O futebol americano também era assim, não acabou. Não, mas o beisebol era assim também, o não futebol acabou. americano. O basquete era assim, não acabou. Você precisa entender o seguinte: por que o futebol demorou tanto assim introjetar nos Estados Unidos? Porque faz parte. Porque o futebol, como nós vemos, ele não dá ao americano. Primeiro, o americano gosta de coisa chata. É o único cara no mundo que consegue ver beisebol. Fora ele, só os cubanos e os venezuelanos. Tá? Japonês. O japonês, porque porra, ele é capaz de ficar sentado 3 anos vendo florescer as cerejeiras. Os cubanos, porque aquilo é um tédio miserável. O cara tem que fazer vai jogar beisebol. Porque entre jogar beisebol e ouvir 8 horas de discurso de Fidel Castro, vai jogar beisebol. Tá? E os venezuelanos, porque a Venezuela nunca teve identidade nenhuma com nada. Tá? Então eles pegam lá qualquer coisa, pronto, está resolvido. Então o resultado. O americano gosta dessas coisas chatas. Você imagina num jogo pegando fogo, Vasco e Flamengo, aí o juiz marca lá uma falta que foi dentro da área, e aí para tudo, acende uma televisão e mostra: o juiz está errado, foi fora da área. Vai todo mundo embora. O tênis. Beisebol não faz assim. Oi? O beisebol não para o jogo. O beisebol, alguém liga e fala, foi pênalti, foi alguém ligar, então no futebol já é pior. Na hora. Você imagina um cara que está lá atrás ligar para o juiz, ó. Pênalti. Aí não foi não. Não, você fala naquele fone dele assim, você fala assim, pênalti, pela televisão, pênalti. Vai voltar 5 segundos. Eu estou nesse ponto, eu estou. E aí é uma questão subjetiva. Não, sim. Eu estou com os velhinhos da International Board, que são irlandeses, ingleses, né, que são os caras que mandam na regra. Não deve mudar. Porque não tem nada melhor. Eu vou te contar uma aqui que você vai morrer de... Eu concordo com o senhor. Eu acho bom também essa discussão. Mas isso abre espaço para falcatrua. Sim, mas tudo na Permite. vida. Mas tudo na vida abre espaço para falcatrua. Deixa eu dizer o seguinte, existe um argumento que as pessoas que são contra a redução da maioridade estão usando, que eu acho ele extremamente burro, que é reduzir a maioridade não vai acabar com o crime, não resolve o problema. Essa frase pode ser usada para tudo na vida. Você criar uma multa de trânsito não resolve o problema da bebida, entendeu? Pô, a moça dizer para o rapaz fique longe até eu dizer sim, não resolve o problema de ser um tarado. Então isso não vai resolver problema nenhum. Então o que eu quero dizer é o seguinte, não existe nada melhor. O que é o futebol? É eu chegar para ele, depois daquele Vasco, Flamengo, que o pênalti, tá? O gol do Vasco foi irregular, não houve pênalti. Eu chegar para ele na segunda-feira e dizer o que eu disse para os meus amigos. Depois de muitos anos, nós conseguimos roubar o ladrão. Eu vi que você colocou isso no Facebook. Eu vi no Facebook. Isso é maravilhoso. Como um torcedor do ABC, coberto de razão, diz para mim: aquele jogo da Copa do Brasil, vocês roubaram a gente, não foi pênalti, não foi falta, e 2 horas na minha cabeça, vou usar uma expressão feia, tá? Desculpe as moças. Eu olhei para a cara dele, não tem problema nenhum, hein? Desculpa aí, valeu. Eu olhei para a cara dele e disse: você tem toda a razão. Mas foda-se, nós ganhamos. Isto é o futebol. Se você matar isso no futebol, você matou o futebol. Você mata isso em qualquer esporte e falava que quer matar. Você não matou o rock, você não matou o basquete. Mas ele está falando de esporte de pequena proporção. Não, esporte de grande proporção. A escala é importante. O futebol importante. americano é de pequena proporção, que é a final dele. Mas só tem lá. Mas é o maior. Mas é só uma cultura. Mas é só de uma cultura. Mas se tem mais audiência que a final de Copa do Mundo. Mas é só uma cultura. É porque a população de lá, os 250 milhões de americanos, não tem nada o que fazer, vem aqui. E o futebol americano hoje, se você for assistir o Super Bowl, ele não é só nos Estados Unidos, não. Mas aquele é um evento midiático que todo mundo assiste. Tá no mundo mais inteiro. ou menos como o Carnatal. Você não gosta, mas diz que foi porque todo mundo vai. Eu acho que o que o Fernando está dizendo é interessante. Eu acho que é uma diferença enorme. Acho que algo que caracteriza a diferença de um jogo de baralho para um jogo de futebol é que no baralho não há burburinho depois. O futebol talvez viva desse burburinho, dessa indecisão, dessa dúvida, dessa... E aí vem então o processo de judicialização hoje, né? Assim, agora sim, é um futebol,
é um jogo que se confunde com a própria forma de viver de quem joga da vida. Renato, o campeonato carioca de A fofoca murmurando a briga. 1957, se eu não me engano, o Flamengo ganhou. Meu pai morreu em 77, isto é, 20 anos depois desse campeonato. Durante esses 20 anos, meu pai e os amigos dele, vascaínos, diziam: ele se apoiou nas costas do nosso zagueiro para fazer o gol de cabeça, aquele ladrão safado dos juízes. Isto é maravilhoso. Não, isso continua. Tudo bem, mas, pô, tu tem um gol que vai decidir quem vai para a Copa do Mundo. Tá falando o gol de Ribéry na França, contra a Irlanda. É me ofender. Eu já não acho isso legal. Nem o francês acha. Entendeu? Nem o francês gosta. Mas eu também não acho. Tipo, me tirou tipo, do grande prazer de ver sei lá, que é um país pequeno, que possa tirar a França do futebol. Isso para mim seria muito melhor que a França que tem para você. Mano, para qualquer um que assiste futebol, que gosta de futebol. Eu torci para a Irlanda também. Eu também não gostei daquilo. Mas entendo o seguinte: nenhuma guerra é ganha, tá, com atos brilhantes. Toda guerra é ganha pela mentira, pela traição, pelo embuste. Tá? Isso faz parte. Quando você disse, o futebol gosta de bad boy, deixa eu dizer para você o seguinte: eu vou ampliar isso. Apesar de não poder necessariamente não ser uma regra. Tem um processo de domesticação cada vez mais do atleta. E isso é benéfico ou é maléfico para o esporte em si? O que você acha? Eu prefiro... A instituição fica agregando valor em cima... Eu prefiro o atleta livre. Tá? Mesmo com os riscos. Livre. Eu sou a favor da liberdade sempre. Uma vez alguém disse, porque eu discordei, o cara disse: você é um fascista. Eu digo: como? Eu sou um cara que adora que as pessoas sejam livres, como é que eu posso ser fascista? Entendeu? Eu só, como liberdade, eu me dou o direito de não concordar com algumas coisas. Agora, entendo uma coisa: você diz, o futebol adora bad boy. Eu vou mais longe. O mundo adora bad boy. Ou você acha que se o mundo não gostasse de bad boy, Barrabás teria ficado bonito? Bom, eu queria pegar o gancho dele. Seria do futebol, para você explicar, se é aquela cabeçada do Zidane, entendeu? Como é que você vai controlar isso aí? Sim, mas ali ele foi punido. Sim, mas como é que você vai controlar isso? Não, você não vai controlar. Você só vai fazer que ele seja punido. Que um gol... Regulação. Que um gol de mão não faça Maradona ser campeão do mundo em segundo. Só um minuto, peraí. Deixa ele falar lá depois. Só um minuto. Quanto à entrada da tecnologia, eu concordo com ele. Mas eu acho que se entrasse um dia, se colocasse um chip na bola, quando cruzar a linha, apitar no braço do juiz que é gol, ia ser muito pouco, ia ser mais controlado. E se tivesse o direito de rever uma imagem num telão de uma nova arena, como tem hoje em dia, seria, por exemplo, uma vez que o técnico do time poderia pedir. Não todas as vezes. Se cruzasse 3 vezes, ele ia ter só uma, como é no tênis. Só tem uma chance de pedir. Um photo finish, alguma coisa do tipo. E eu queria perguntar em relação, um exemplo, por exemplo, o Chelsea era um time que praticamente não existia na Inglaterra, era um time de médio para pequeno, e quando o Roman Abramovich comprou ele ganhou campeonatos ingleses, a FA, ganhou até Champions League. E eu queria saber como ia acontecer no Brasil o comportamento de torcedores, o comportamento de comentaristas, a aceitação que ia ter ou não, se por exemplo, um milionário, mundo árabe, etc., viesse aqui e comprasse um Chapecoense da vida. E, tipo, ele ganhasse uma Libertadores. O que ia acontecer? Chapecoense ganhar Libertadores. Pergunta pra quem? Você sonhou. Você sonhou. Então vamos lá. Vira aí. Vamos aqui. Questão da tecnologia. Aí eu vou ser chato. Se eu fosse um navio, eu seria um navio da classe de 55. Então eu tenho todos os defeitos da turma de 55. Guardo alguns conservadorismos e tal. Umas coisas que, no dia que o futebol virar blitelão, uma reunião, coisa e tal, eu não vou mais a jogo de futebol, eu paro. Entendeu? Paro porque eu sou um cara, eu não tenho nada contra os Estados Unidos, até acho os Estados Unidos ótimos, mas eu acho que os Estados Unidos é um país muito chato com algumas coisas. E apesar de ser um país que prega muito a liberdade, eles adoram regulamentação.
E eu tenho horror de regulamentação. Você quer me liquidar, é alguém que diz, vamos regular isso. Tem sacanagem por trás. Entendeu? Quando eu era flamenguista americano e brasileiro. Depois eu virei só americano e brasileiro. Em 89 o Maurício empurrou o Leonardo para fazer aquele gol do Botafogo. Você está entendendo a sutilidade da coisa? E aí se tivesse esse time, como é que você falou aí, o nome bem legal? O photo finish. Aí claro que o técnico do Flamengo, ia pedir o photo finish. Mas era o Carlinhos? Esse era o Carlinhos. Claro que ia pedir o photo finish. E aí ia ver que o Maurício deu um empurrãozinho, né, no Leonardo, cabeceou a bola, Zé Carlos não pegou a bola e foi gol. E aí teria anulado. E o Botafogo teria continuado na fila e eu não teria nem lembrado desse exemplo de hoje. Sobre o Chelsea. Sobre o Chelsea. Não, sobre a Chapecoense campeã. Vamos lá. Aliás, campeã do mundo. Né? Vamos lá. Os ingleses criaram e melhoraram o futebol deles no sentido dos recursos com essa abertura. Os alemães têm uma certa regra, mas já existem clubes que são movidos por empresa. Por exemplo, o Red Bulls de Salzburg, Não, esse é o austríaco, mas tem o Red Bull Leipzig, ele é da Red Bull. Só que como a Alemanha não permite que o clube seja de uma empresa, aí você vai, eu vou ter um contrassenso nisso. É isso, ótimo você lembrar. Então ele usa RB. Aí você diz, não, tem o Wolfsburg, tem o Bayer, que é Bayer mesmo, de Leverkusen. Esses clubes podem, porque eles foram criados dentro da própria empresa. O Bayer foi criado dentro da Bayer. O Wolfsburg foi criado pela Volkswagen. Então esses são permitidos. Mas eu chegar lá e pegar o FRN Bayern Munique, não pode. Tá? Não pode mais. Mas não impede que a UFRN mantenha um clube na Alemanha se ela quiser, usando os subterfúgios que a lei lá permite. No Brasil, como eu te disse, o brasileiro tem como eu, algumas resistências conservadoras com alguma coisa, aí fica nessa... Essa é o capitalismo tardio, né? O Brasil é essa coisa de capitalismo tardio. Pronto. Quando alguém disser para você vive num país capitalista, não, você não vive, você vive num país pré-capitalista. Porque nós não temos nem proximidade com o capitalismo. Tá? Vai ter problema sim. Mas vai ter problema até os caras começarem a ganhar. Então veja bem, na Inglaterra, quando o Manchester United foi comprado, uma parte da torcida do Manchester saiu e fundou um outro time que é o United, tá? que é o United Manchester. Que esse clube está ganhando tudo e está subindo de divisão. Tá? Porque eles se revoltaram com o fato do Manchester estar na mão de um empresário americano. Mas acontece que quem continuou torcendo com o Manchester não ficou triste quando ele ganhou campeonato inglês, Champions League e tudo. O problema do torcedor, teu nome é? Luan? O problema do torcedor não está em quem esteja fazendo o quê. Está em quantas taças eu ganhei para na segunda-feira eu olhar para o outro e dizer o MSI no Corinthians. Quer exemplo? MSI no Corinthians, o daí vai. Então, o que o torcedor quer é ganhar. Acabou. Ele não quer saber se foi honesto, desonesto. Você está com essa opinião agora, como ele tem, da tecnologia, porque não é contra o teu time. Mas se o time dele fizer um gol de mão com os 45 e alguém abre o telão, ele dá 3 tiros no cara. Ele tira o telão da tomada. Entendeu? Porque essa coisa do torcedor é o que faz o futebol, é o que chamou muito bem o fetiche, entendeu? É porque vocês têm um mundo hoje muito bacana, diferente do meu. Eu sou do tempo que quando você pegava na mão da namorada, amigo, você ouvia sinetas. Era a coisa mais deliciosa do mundo. Você tremia para chegar para uma menina. A gente pedia para namorar, você sabe o que é isso? Você tem ideia do que é isso? Não. O que é você chegar para uma menina e trêmulo, que nem um boboca, e dizer, sabe o que é? Eu não sei se você vai, sabe, não, mas você queria namorar comigo? Cara, esses 2 segundos que ela demorava para dizer sim ou não, aquilo era um inferno.
E quando ela dizia não, parecia que 1000 romanos tinham te esfaqueado pelas costas. E quando ela dizia assim, que você olhava para ela, sabe aquele olhinho de peixe morto, de pessoa apaixonada, com aquela carinha, que eu acho tão bonitinho que se dá. E você olhava para ela e ela para você, e ela te dava a mão, você tocava na mão dela. Cara, você não sabe o que é isso. Você não sabe o que o seu corpo sofria. De tudo. Então, esse mundo, tá? É por isso que alguns fetichistas acabaram, porque esse fetiche morreu. Entendeu? Esse fetiche morreu, esse encanto morreu. Não tire esse encanto da Mas surgiu outro. Não de comprar o importa, celular. mas você não... Você dá um celular para um menino novo, é o mesmo. Não, 12 anos, veja, é o mesmo. eu não Sabe, consigo muda. usar o WhatsApp quando alguém me liga mandando mensagem. Quantas vezes eu te respondo o WhatsApp? Mas é porque o senhor... Eu tenho horror. O senhor tem horror a isso. Entendeu? Mas a geração O nova- moleque que nasce nos Estados Unidos, que vê o futebol americano hoje, com os replay, tem horror em ver que o time dele ganhou porque a bola não passou dali no touchdown. Hoje o futebol americano, hoje o futebol, nosso futebol, está tendo um crescimento tão grande nos Estados Unidos, exatamente porque ele está provocando uma coisa que o americano não conhece. Discussão. O americano não conhece. Pragmatismo, né? Pela formação. A formação anglo-saxônica é muito prática. O futebol, ele não é tão prático, apesar de ser anglo-saxônico, né? Ele é uma criação britânica. Então, o resultado, se o americano começa a gostar disso, você sabe qual foi a primeira, você sabe como era conhecido o futebol nos Estados Unidos, no início, no esporte de sissy. O que é sissy? É uma coisa feminina, mulher. A rainha grega, a rainha austríaca. É, meio bichinha, entendeu? Meio... maricas, pronto. Era uma coisa assim de marica, uma coisa meio complicada. Aliás, tem um jogador da Croácia que sofreu quando foi para a Espanha. E o nome dele era Vujadim Marica. E os caras tiveram que mudar, chamam só de Vujadim, porque o cara na Espanha tá com o nome de Marica. Na Polônia tem um goleirão merda, né? Tem o goleiro merda. E a Espanha tem uma jogadora chamada Boquete, que é ótimo. É verdade. Os alemães tinham um lateral chamado Karl-Heinz Foda, entendeu? E foi jogar aqui uma vez no Brasil e o pobre do Galvão Bueno quase morre. Porque ele, para dizer Karl-Heinz era complicado e o outro ele não ia dizer nunca. Só que a pronúncia alemã é Foda, entendeu? Foda, é uma coisa mais pesada. Então o resultado é uma coisa pesada. Então o resultado, esse encantamento era coisa de Sissi. De repente, os americanos, rapaz, é nessa coisa que eu curto os americanos. Como é que eles começaram a popularizar? A grande colônia americana hoje é guatemalteco, hondurenho, mexicano, né? Esse povo da América Central. Os clubes da MLS começaram a trazer jogadores desses lugares. Vieram americanos para cá, para a Copa, ficaram na minha casa. Só americanos, nascidos, família está lá não sei quantos anos, mas todos tinham descendência latina. Nenhum é americano, tipo, vou falar americano mesmo. Todos têm a descendência latina. Ele não começou a gostar de futebol porque o futebol é porque o pai dele já gostava e o pai dele é mexicano. Entendeu? Mas é assim. Aí começou a ter intercâmbio. Mas você acha que eu sou Vasco? A minha paixão é transferida para Você acha que eu sou América por quê? Agora vamos supor, Pai era América. não é porque o futebol causa, é porque se começou a ter latinos. Mas você acha que todos os estados americanos, 90% dos caras são latinos? Lá? Se não são, hoje são dos Estados Unidos, o cara não tem descendência latina e europeia, é igual ao Brasil, isso é primeira geração. Ali começou porque se veio paixão de outros E se eu trouxer para você daqui a uma semana o campeonato americano de 1925, você nem sabe que existia, repleto de clubes irlandeses com um bom nível de torcida, você vai acreditar? Acredito. E sabe por que ele não cresceu? Porque as organizações corporativas americanas e a mídia americana não abriu espaço. Porque eles temiam interferir com seus esportes nacionais. E eles consideravam um esporte estrangeiro, britânico, feminado, barará, barará. A seleção, pronto, vou te dar um outro exemplo. A seleção americana da Copa de 50 era toda ela composta de gente de estrangeiros. O cara que marcou o gol, se eu não me engano, era jamaicano, uma coisa dessa. Era um cara que não era americano. Então, o grande lance dos Estados Unidos,
é que os Estados Unidos não têm o menor problema de buscar no outro aquilo que o outro tiver de melhor e incorporar a ele. E a distribuição das ligas favorece para a popularização do esporte, né? Como é o modelo que eles chamam de socialista, né? Os clubes repartem igualmente as verbas entre si. Então, o dinheiro é igual para todos, porque esse dinheiro quando chega é distribuído igualmente, mas os jogadores. Existe uma lista de jogadores que o primeiro escolhe, o outro escolhe, não é como o último colocado escolhe nos drafts. Só um minuto. Sim, eu queria comentar esse lance da tecnologia no futebol. Eu acho que está se tornando um pouco metódico o futebol, porque eu não concordo com a tecnologia, porque a graça é isso aí. O tesão é você chegar na segunda-feira e tirar onda com seu amigo. E, ó, meu Flamengo ganhou do seu Vasco, do seu Fluminense. Seu time é um bosta, o meu é perfeito. Vai mesmo. Outra coisa. Liga a câmera que eu vou Uma coisa que eu não concordo muito. Você vai fazer a disciplina no jornalismo esportivo. Certeza. Bacana, vou adorar. Um negócio que eu não tô gostando muito do Campeonato Brasileiro é que tá dando cartão amarelo para tudo que é reclamação. Você vai falar com o juiz da cartão amarelo e outra coisa. Você não pode comemorar o gol com sua torcida, chegar lá e abraçar o torcedor. Isso é um êxtase tão grande que você não pode fazer. Uma mudança na Europa, eu vou te contar. Os europeus partiram desse princípio de Inglaterra. Tá? A Inglaterra começou com essa coisa de domesticar comportamentos. Tá? A gente está falando é uma coisa maior. Inclusive de afastar os jovens pobres do estádio. Criaram estádios novos, preços altos e afastaram. Bom, isto não ocorre na Alemanha. Os alemães, eles abriram, eles têm todo o estádio na Alemanha, eles têm um espaço destinado ao torcedor que vai torcer em pé. Geral. Que seria a nossa geral. Ele vai torcer em pé, só num lugar mais alto, que eles chamam, tem um nome, daqui a pouco eu lembro, e esses caras pagam um preço mais barato e assistem o jogo. Hoje, os escoceses conseguiram a mesma coisa junto à prefeitura de Glasgow. O Celtic vai abrir isso. Porque realmente chegou-se a um ponto em que o calor do estádio foi esfriando. E ficou muito chato. Mas isso é um processo que o mundo inteiro vive, graças a mais uma invenção americana. Tá? E olha que eu sou o cara menos anti-americano que você conhece. Tá? E eu sei disso. Tá? Ele sabe, ele me conhece, ele sabe o quanto eu valorizo uma série de coisas que os Estados Unidos têm, porque eu não tenho esse tipo de recalque. Tá? Se o cara é bom, eu vou lá e bato palma para ele. Agora, eles têm umas coisas chatíssimas. Quem criou essa porcaria desse politicamente correto foram eles. Tá? E esse politicamente correto tornou o mundo um saco. Me desculpem estar dizendo isso. O mundo é muito chato, todo mundo ficou sensível demais, todo mundo ficou ofendido por qualquer coisa. Você hoje vai numa palestra, eu gosto de vir aqui porque eu me sinto bem, me sinto livre para dizer o que eu quero. Mas você vai numa palestra, você diz alguma coisa, você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado, porque de repente alguém pode se sentir ofendido. Professor, essa domesticação assim, que o senhor falou aí, não se deve ao controle dos hooligans, porque eles eram violentos? Sim, no caso da Inglaterra, sim. A ideia era controlar os hooligans, só que ela passou do limite, entendeu? Tirou a motivação do... Hoje ele tirou voltar isso. O que eu acho engraçado, essa coisa que está falando dessa área de, eu vou chamar entre aspas, né, também estou na mídia, que você vai sair no YouTube, né, de pobres, né, que participam dessas arenas, no caso dessas arenas esportivas. Por exemplo, a Ópera de Viena, que é a principal ópera de clássicos do mundo, né, pelo Austro-Húngaro, não sei o que e tal. Eu já fiquei lá de papagaio por 2 horas pagando 6 euros, que era o lugar mais barato que tinha, em pé, lá em cima. Você sabia que você estava na Ópera de Viena. Você não via nada, você via cabeças, né? Que era de cima para baixo assim. Mas de compensação... Eu estive na Ópera de Viena, eu me emociono. Estive na Ópera de Viena. Eu não vou dizer que eu fiquei de papagaio lá em cima pagando 6 euros para passar 2 horas e 5, sei lá, 2 horas e 10, que eu só via as cabeças, porque era lá em cima. Por que não pode ter isso no futebol? Cadê a geral? Aqui tinha geral, aqui no Machadão. Cadê a geral do Maracanã? Outro dia eu estava vendo, hoje de manhã eu tirei um sarro com um primo meu, super botafoguense, né?
Hoje fazia não sei quantos anos que o Botafogo ganhou de 4 a 0 do Fluminense, né? Aí o Botafoguense tem mania de ficar contando essas coisas. Aí eu digo, primo, pega essa, primo. Aí peguei no canal 100 aquele 6 a 0 que o Flamengo, depois de 9 anos, deu no Botafogo, né? Aquela porrada lá. E primo, dá uma olhada nessa. Cara, quando os caras marcaram o 6º gol, o Andrade saiu enlouquecido, né? E foi pra geral, mas quase que ele pula pra geral. Ali era porque tinha uns 5 metros. Se fosse correr 2, 3 metros, até uns 2, 3 metros, ele teria pulado ali pra galera. E eles ficaram tocando a bola justamente para não fazer o 7º gol. E aí, só pra dar um truque. sim, mas não nem falar distante, tá? Mas o que eu estou falando é a coisa da geral, que é essa coisa viva, né? do futebol das classes mesmo. E se perdeu com essa higienização, é importante que se diga, né? Entrando um pouco aí, viu, Ana? Na nossa discussão aqui, que a gente faz aqui no nosso grupo de estudos, né? Tem que se entender o que é um mega evento esportivo, né? O mega evento esportivo é o quê? Ele adere a esse mainstream internacional de mudança, de reforma das cidades. E aí o David Harvey fala muito bem isso, né? Nós cada vez mais estamos produzindo cidades para investir, não necessariamente cidades para morar. O Harvey fala isso. E aí o estádio de futebol, ele é um equipamento esportivo, ele é um equipamento, nem diria esportivo, não é esportivo, né? Ele é um equipamento, por exemplo, dentro dessa cidade, que é uma cidade que está sendo feita para quê? Está sendo feita para ser investido. E aí você tem Auxiliar antes, falei isso muito bem, você tem cidades chinesas de 30, 50 mil habitantes, cidades chinesas, no meio do nada, cidades ultramodernas, cidades ultramodernas, que, entretanto, que não estão povoadas. Por quê? Porque não há investimento das pessoas naquele lugar. Não tem rentabilidade para isso. Então o mega evento ele é uma condição disso. E aí, voltando àquele papo que nós estamos tendo aqui, Renato, que você muito bem levantou a lebre, de domesticação dos comportamentos. Um estádio de futebol nesse modelo, encarecido, por que aqui em Natal foi feito esse estádio de futebol com a Arena das Dunas, padrão internacional, e de custo de manutenção equivalente a 16%, né, da renda dele aqui? Por quê? Porque é um padrão internacional para atrair investimentos externos para comprar algo ao redor dali. Veja que próprio no Observatório, saiu recentemente um livro, né, o professor Alexandre, inclusive, né, fez coisa aí com o pessoal aí, que no ao redor do Arena das Dunas, que já era, no caso de Natal, já era uma área valorizada, valorizou-se ainda mais. Então você vai querer o cara lá da Zona Norte para vir assistir o jogo do América e Vasco, que nem vai ter aqui? Não vai querer. Vai querer os caras na geral. O ABC, que é o time vai querer. Onde é que ele vai montar o estádio dele? Lá no final de Natal. Na saída de Natal. Né? Por quê? Porque essas pessoas não são importantes estar ali. Eu tive na favela Autódromo semana passada. Eu estava até falando com o Fernando, que foi na CBF e tal. Fernandão, olha aí que eu estou aqui, cara. Aí acontece, né? Eu fui na favela Autódromo depois aqui e dali, um processo brutal de remoção das pessoas, motivado por quê? Porque ali decidiu-se que ali vai ser colocado alguns equipamentos olímpicos. Mas quem decidiu isso? Quem decidiu? Com a conivência do Estado, as corporações, o COI, as empresas que vão pegar tomadas, né, da cidade. Vocês lembram na abertura da Copa do Mundo, qualquer partida de futebol, ele pegava uma câmera por alto, quantos segundos, 30 segundos, sei lá, mostrando toda a cidade. Então esses estádios, eles têm que estar em lugares onde sejam lugares bonitos desde uma concepção higienista, eu diria higienista mesmo. Eu vou até voltar a trabalhar esse conceito de higienismo, mas higienismo social, não ambiental. Então, isso tem que ser entendido, para a gente entender o porquê que agora, cada vez mais, nossos estádios eles estão vazios. Né? Por quê? Porque uma arena dessa é cara e você tem que cobrar cobrar economia, né? Rostol. O círculo dinâmico de Rostol, o que é? Você tem uma coisa que custa 10. Se a manutenção dele é 30, você tem que cobrar 60. Porque 30 para manutenção e 30 é o lucro capitalista dele. E aí, quando você vai aumentando os preços das coisas, o que acontece? As pessoas de baixa renda não têm condições de ir. Mesmo o Maracanã, que é o templo do futebol brasileiro, é a forma mais cruel e mais eficiente de você segregar, eu diria preço. Você não precisa cometer nenhuma violência para segregar ninguém. Basta você colocar preço. Acabou. Entendeu? Não tem nenhuma violência, você não faz nenhuma tipo de violência. Você diz o seguinte, olha, isto aqui custa 100 mil reais. Aí você acha que isso vai deixar de ser vendido? Não, porque algumas pessoas vão adorar dizer, eu tenho que custa 100 mil reais, você não tem. Entendeu?
O movimento econômico e o sucesso das empresas é em cima desta bobagemzinha que eles diriam com palavras melhores, por serem mais especializados que eu, nesse sentido. Né? Nós temos um economista e um sociólogo que diriam isso com palavras muito melhores que a minha. Mas funciona assim. A base é essa. Você quer segregar alguém, você estabelece preço. Acabou. Você vai ver um estádio da cor que você quer, com as pessoas que você quer, fazendo exatamente o que você gostaria que fizesse. Gente, vamos fazer assim, abrir uma última rodada de perguntas, porque o Fernando quer mostrar um vídeo aí do filho dele. Não, se quisera eu que fosse, eu estava milionário. Mais perguntas para a gente fechar. Alguém quer fazer mais algumas perguntas? Rebeca, quem mais? Vamos abrir um bloco final aqui. Pedro, alguém mais Alcebiades, vocês aqui querem mais alguma outra pergunta? Vocês aí de trás, Renato, lá, então vamos lá, Rebeca. Como sempre, você que fecha, né? Me desculpem eu ter chegado quase no final, eu estava em avaliação, mas só pude chegar nesse momento. Seguinte, essa discussão de segregação, porque o futebol, ele é um esporte até pouco tempo popular. Assim, e a nossa paixão, nosso orgulho de dizer, nossa, é um esporte democrático, é um esporte popular, e está passando por essa transição de transformar um esporte popular, que eu acho lindo isso, em algo de elite. Porque quando era